Nosso país, ele está com a economia cada vez mais ferrada, mais fodida do que anteriormente. A gente percebe isso só pelo valor das coisas, né? Quando a gente quer consumir, quer comprar ou contratar algum serviço, certo? E isso reflete também nos nossos investimentos, principalmente para quem está começando na bolsa de valores, no mercado de renda variável e no de renda fixa também, né? E hoje a gente vai conversar sobre se ainda vale a pena investir no Brasil. E quando eu falo em investir, eu estou me referindo justamente à renda variável e à renda fixa, como as ações, os fundos imobiliários, títulos de renda fixa e por aí vai, né? Coisas que eu não estou considerando como investimento, porque na minha visão são empreendimentos, né? Seria tu abrir um pequeno comércio, tu abrir uma lancheria, uma distribuidora de bebida ou qualquer coisa do tipo. Ao meu ver, essas coisas elas se encaixam como empreendimento e não investimento, certo? Bom, a gente vai começar falando aí sobre a inflação, né? A inflação real e a inflação nominal. Quando eu falo sobre inflação nominal, eu me refiro aos dados que o governo, através do IBGE, divulga, e a inflação real eu me refiro ao que a gente sente na realidade, né? Quando a gente vai no mercado para comprar alguma coisa, ou quando a gente vai contratar algum tipo de serviço, e a gente percebe uma mudança nos preços muito violenta, né? Que muitas vezes é bem maior do que a variação de preços que o governo diz que houve, né? Através do tempo. Eu vou estar falando aqui sobre a inflação real e a inflação nominal de uma maneira menos aprofundada do que um outro vídeo que eu mesmo fiz falando sobre o porquê que a nossa moeda desvaloriza tanto. Lá, se quiser saber com mais detalhes o porquê que isso acontece, eu aconselho que vocês vejam esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição, mas ainda assim aqui eu vou estar falando um pouco sobre isso. Bem, o IPCA ele é o Índice de Preços do Consumidor Amplo. Ele é divulgado pelo IBGE e de tempos em tempos o Instituto ele faz essa pesquisa com a população, ou supostamente o faz, e eles buscam saber qual foi a variação de preços dos produtos através do tempo. Inclusive, eles buscam essas informações também nos próprios estabelecimentos. A questão é que a gente deve pôr em dúvida a credibilidade do governo quando eles divulgam esses índices, né? Já que hoje, por exemplo, a gente está pagando quase R$ 30 um pacote de café, né? Já que o governo diz que a inflação atual ela é de 4,9%. E aí vocês sentiram uma variação de 4,9% nos preços ou foi muito maior? O pacote de café que a gente comprava não muito tempo atrás custava quase metade do preço, talvez um pouco mais. E é justamente quando a gente tem essa boa percepção da realidade, a gente começa a questionar qual o nível de credibilidade que essas informações, que essas instituições elas possuem. E quando eu falo sobre inflação real, eu me refiro ao agregado M2 ou o gráfico BRM2. Mas o que é o agregado M2? Bom, para entender ele, a gente precisa também entender o que é o agregado M1. O agregado M1 ele é basicamente a soma de todo o dinheiro em espécie, em dinheiro físico, né? Moedas, notas e todos os depósitos à vista que eles estão em poder do público, da população. E o M2, ele é a soma de todo o M1 e também contando os depósitos em poupança e os títulos que são emitidos pelas instituições financeiras, no caso os bancos, né, ou o próprio governo, como letras financeiras, CDB e os depósitos a prazo. Esse é o agregado M2. E se a gente for dar uma olhada nesse tipo de informação, que pode ser facilmente verificável, eu posso até deixar um link na descrição para que vocês possam ver com os próprios olhos de vocês que o nosso gráfico do BRM2, que seria o agregado M2, ele vem só subindo através dos anos e ele mostra a quantidade de dinheiro que nós temos aí disponíveis e como que vem subindo cada vez mais essa quantidade de dinheiro. Isso é um péssimo sinal, porque significa que o governo e o Banco Central eles estão imprimindo dinheiro desenfreadamente e isso causa uma inflação absurda. Tal qual uma inflação absurda que eles querem esconder, eles querem maquiar através das pesquisas do IBGE, como eu disse anteriormente.
A gente deve questionar todos esses dados que são postos pelo governo, porque eles não condizem com a realidade que a gente está enxergando diante dos nossos olhos. Porque nos últimos 4 anos, o gráfico do BRM2 ele já mostrou uma variação de quase 70% no dinheiro impresso, no dinheiro disponível na economia, certo? E isso vai muito além do que o governo divulga. Esse tipo de informação aqui, apesar dela ser teoricamente de fácil acesso, muitas pessoas não conseguem descobrir tão facilmente, não sabem nem da existência desse gráfico aqui, e são dados que são divulgados pelo próprio Banco Central, tá certo? Essa, para mim, é uma métrica muito mais próxima da gente medir a nossa inflação. Mais do que os gráficos que qualquer instituição ou o próprio governo diretamente divulgue. A gente tem que acreditar num governo que é completamente corrupto, abertamente, todo mundo sabe disso. Tem como confiar em alguma informação do que esses caras passam? E é baseado nisso que eu faço o questionamento, se ainda vale a pena investir no Brasil. Porque nós temos os títulos aí de renda fixa. Nós temos os títulos pré-fixados e os pós-fixados, certo? Pós-fixados, a gente pode estar usando como exemplo aí um Tesouro IPCA, né? IPCA+. IPCA+, que seria um título aí, por exemplo, que ele teoricamente te devolveria a inflação, né? Vamos supor que a inflação anual ela seja 7%. Aí seriam uns 7% mais um prêmio acima da inflação que o governo te pagaria de, digamos aí, 4%. Então seria a inflação de 7% mais 4% acima da inflação que tu estaria recebendo como pagamento por emprestar dinheiro para o governo. Mas a questão é a seguinte, se os dados divulgados pelo governo sobre a inflação eles estão distorcidos, eles não condizem com a realidade, como que a gente pode estar protegendo o nosso dinheiro da inflação, sendo que esses dados, a nossa taxa de juros, ela não é real, ela é manipulada. A gente vai estar tendo uma ilusão de que a gente está recebendo algum retorno real investindo em renda fixa, mas na verdade a gente está perdendo dinheiro. A gente está perdendo dinheiro por causa que a inflação real, como eu vou estar mostrando para vocês aqui através do agregado M2, ela é muito maior do que a inflação divulgada pelo governo. E quanto à renda variável, tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Sim, a renda variável ela não está diretamente atrelada a nenhum tipo de taxa de juros ou alguma coisa desse tipo. Ela está atrelada a outras coisas que o governo ainda assim pode influenciar no desempenho de qualquer tipo de papel de renda variável. Seja algum tipo de cota de fundo imobiliário ou algum tipo de ação de alguma empresa, também são afetados pela desonestidade do governo. Como que isso é afetado pela desonestidade do governo? Quando o governo ele sufoca todas essas empresas com impostos altíssimos, quando eles sufocam a população com impostos altíssimos, certo? Ou com excesso de regulação, ou praticamente cartel, né, que a gente tem aqui no Brasil, algum tipo de monopólio. Algum exemplo de monopólio que eu posso usar para vocês são as provedoras de internet, certo? Quantas empresas provedoras de internet nós temos aqui no Brasil? As que são grandes de verdade. São pouquíssimas, né? Então, o excesso de regulação, burocracia, tudo que tem aqui no Brasil, os impostos abusivos, tanto nas duas pontas, como na ponta do empreendedor, como na ponta do consumidor, os dois sofrem e o governo rouba dos dois. Quando a gente pega uma somatória de todos esses fatores, a gente cria um ambiente que ele é muito hostil para que uma empresa consiga se desenvolver aqui no Brasil e ter lucros reais e ter um bom desempenho, gerar caixa. Não é que seja impossível que tu consiga prosperar investindo na bolsa brasileira. A questão é que tu consegue ter um desempenho muito melhor no mercado no exterior, como por exemplo nos Estados Unidos, porque tu tem um ambiente muito mais propício a uma empresa dar certo lá do que aqui. Então, por que eu vou insistir em investir nesse país, sendo que é muito mais fácil de algo dar certo fora daqui? E hoje em dia a gente tem uma barreira de entrada muito baixa para conseguir investir no exterior. A gente pode abrir uma conta na Nomad, na Avenue, que são dois exemplos aí de corretoras que eu tô dando, que elas permitem que tu compre ações e invista em empresas do exterior, estando aqui no Brasil. Tu, em 2 dias aí tu consegue fazer uma conta e já começar. Então, a quantidade de ações, a quantidade de REITs, né, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, nem se compara com o pequeno mercado que é aqui no Brasil até hoje. E também existe o fato de que
além de a gente ter um índice de inflação completamente distorcido e que não condiz com a realidade, as coisas que a gente consome, muitas delas elas estão atreladas ao preço do dólar. Então de nada adianta a gente ficar ganhando em reais brasileiros, sendo que se o dólar ele der um pico de preço e subir e se manter naquele preço, praticamente tudo que a gente consome vai ser afetado também pelo preço do dólar. E que ao longo do tempo ele tende só a subir. De onde que eu tiro essa informação? Novamente gráfico. Se nós pegarmos o gráfico do dólar desde a criação do real até hoje, a única tendência que ela é muito clara de ser vista é uma tendência de alta. O dólar só sobe ao longo do tempo aqui no Brasil. Senhores, apostem contra o país de vocês e vocês sempre vão ganhar. Uma reserva de dólar que se tu tivesse mantido, obviamente tu não vai guardar todo o teu dinheiro em dólar, mas se tu tivesse só mantido uma porção do teu dinheiro em dólares, de abril de 2013 até o período atual, tu já teria feito 214%. Só segurando o dólar. Vale a pena deixar dinheiro parado no banco? Isso porque eu tô falando só de tu comprar o dólar e deixar ele guardado. Eu não tô falando de investir em algum tipo de investimento fora do país, certo? A nossa moeda ela tá cada vez mais indo pro buraco, tá certo? A nossa renda fixa, ela já se tornou uma perda fixa, né? Porque, como eu disse antes, a inflação real ela não reflete a inflação que o governo divulga. E a renda variável, se tu tá começando com um montante muito grande e tu consegue sempre mês a mês repor todos os dividendos, todas as distribuições de lucro que os fundos imobiliários, que as empresas te retornam todos os meses, como é o caso dos fundos imobiliários, tu sempre consegue reinvestir esse valor alto, aí sim, a gente pode dizer aí que por conta dos juros compostos e o poder que eles têm, tu consiga ter um lucro real através do tempo aí. Mas o que não é o caso, não é a realidade da maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai para a bolsa ali com, às vezes, menos de R$ 1.000, como foi o meu caso quando eu comecei, certo? A maioria da população não ganha nem R$ 3.000 por mês, mas aí quer ganhar dinheiro na bolsa. E isso é louvável. Querer evoluir é louvável. A questão que eu quero levantar aqui é que isso não é algo fácil de fazer no Brasil. Demora muito tempo e ainda pode ser que tu não consiga. Justamente por conta de um governo completamente corrupto e uma inflação descontrolada como a gente... E por que também não falar sobre as criptomoedas, principalmente o Bitcoin, né? Ou o Bitcoin, como alguns deputados aqui do nosso Congresso são ignorantes o suficiente para falarem sobre o assunto, quererem passar leis regulamentando, taxando o ativo, sendo que eles não têm a competência nem para sequer entender como funciona e muito menos para pronunciar da maneira correta. Esses aí são o tipo de pessoa que mandam na gente, que eles governam a gente, né? A nossa tão sonhada e linda democracia. A gente está sendo mandado por um cara que não sabe pronunciar a palavra Bitcoin direito. O cara fala Bitcoin, criptomoedas. Esses são os caras que querem dizer o que tu tem que fazer com o teu dinheiro, querem dizer que tu tem que pagar imposto sobre os lucros que tu tiver, certo? Vamos aqui, ó. Não vou nem puxar o gráfico do dólar, eu vou puxar o gráfico em relação ao real. BTC BRL, a Binance. Vamos pegar aí um período de 4 anos. Nós estamos em 2025, vamos pegar 2021, não, 2022 aqui. Agosto de 2022, até o presente momento, 400%, 397%. E esse é um investimento que eu diria que eu considero como algo internacional e de fácil acesso, né? Já que ela é uma moeda que ela é descentralizada, né? Ela não tem um dono, ela não tem um órgão que rege de forma centralizada as decisões sobre ela. Vai ter mais vídeos aqui no canal falando sobre Bitcoin, não é o tema principal do vídeo. Mas o desempenho que ele tem tido através dos anos ele é incontestável. E ele tende a subir muito mais no futuro, certo? Eu quero trazer um vídeo falando sobre os ciclos de mercado do Bitcoin e como a gente pode se beneficiar deles. Mas o Bitcoin sozinho ele já bate a bolsa brasileira inteira, se a gente investir da maneira correta, certo? Então, nós temos aí várias opções, todas elas melhores do que a bolsa brasileira. Nós temos um governo completamente desonesto com os dados que eles divulgam sobre a economia do país. E os meus pontos são esses. Vocês acham que vale a pena se esforçar para investir no Brasil, correr os riscos
que tem aqui no Brasil, sendo que tu pode fazer e aplicar, fazer exatamente as mesmas coisas no exterior e ter um desempenho muito melhor. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu trago com mais detalhes esse assunto sobre a inflação real e a inflação nominal. Não esqueçam de verificar os links na descrição, porque também vai ter também os links ligados aos gráficos que eu falei durante o vídeo.